Nessa aula, nós vamos estar criando o coro de tarefas. É, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser renomear, no caso, trocar as rotas no Task Controller. No caso aqui, em nível de controller, como a gente fez em usuário, nós vamos estar colocando API. Para criar um usuário ou uma tarefa, como é apenas uma tarefa, vai ser task. Para pegar todas as tarefas, vai ser tasks. Para encontrar uma tarefa vai ser task barra id, atualizar também vai ser task barra id e para deletar também vai ser task barra id. É, assim como fizemos em usuário, como nós vamos estar fazendo requisições no banco de dados, nós vamos estar colocando as, os métodos como assíncrono. Então, aqui o método de criar como assíncrono e coloca o await, também pegar todos as assíncronos. E a gente faz com todos os métodos aqui do controller, o await, que no caso ele vai estar retornando uma promise. Agora vamos estar fazendo o nosso service de tarefas. A primeira coisa que tem que estar fazendo vai ser estar injetando o repositório de tarefas para a gente estar tendo acesso ao banco de dados. Então eu vou criar o construtor vazio. Aí aqui nos parâmetros do construtor eu vou usar injetar o repositório de tarefas. Então, inject repository e passa o tipo da entidade, que no caso é task, que aqui a gente definiu em entity. É, aí eu vou estar colocando agora, fazendo injeção do repositório como atributo, então task repository, e que é do tipo repositório e que é uma tarefa, uma task. Colocar também os métodos como assíncrono, já que vão retornar todos uma promise. É, agora vamos estar construindo o método de criar. Uma coisa que eu gosto de estar fazendo quando nós temos uma entidade que tem a referência de outra entidade, no caso, um usuário tem muitas tarefas, então, no caso, o ID do usuário vai estar na entidade de tarefas. Então, sempre quando eu vou criar ou atualizar uma tarefa, eu gosto de estar verificando se o ID do usuário é um ID válido, ou seja, se ele tem num banco de dados, porque não faz sentido cadastrar uma tarefa e essa tarefa ter um usuário que não existe. Então, para estar fazendo isso, eu vou também estar injetando é, o o service de usuário. No caso, para a gente estar usando aquele método find one, que ele verifica se já existe um usuário. Que no caso, é esse método aqui que a gente tinha feito. Que ele vai verificar se tem um usuário, se não, ele vai retornar um usuário não encontrado. Então, a gente vai estar utilizando esse método para verificar se um usuário existe. Aqui, primeiro, a gente vai no módulo de tarefas, vai estar importando o type ORM, no caso a entidade de tarefas, e depois vai estar importando o módulo de usuário. Então aqui eu vou importar o task e depois o user moduler. Aqui no export eu vou estar exportando o service de tarefa para os outros módulos ter acesso ao service de tarefa. É, aqui agora eu vou estar injetando o service de usuário. No caso, colocar o tipo privado, read only, user service, e é do tipo user service. Pronto, a gente já fez essa injeção de dependência do user service. Aqui, para criar, eu vou estar chamando o método find one. Então, eu vou dar um await this.find one e passo o ID do
usuário, que no caso vai estar vindo nesse create task dto.user_id. Então, aqui nessa linha, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o usuário existe. Com isso, eu já consigo estar chamando o método para cadastrar, que no caso é o save. Então, é await this.taskRepository.save. Então, aqui a gente verifica se o usuário existe no banco de dados e se ele existir, a gente cadastra aquela tarefa. Deixa eu ver se tem alguma outra verificação que a gente pode estar fazendo, mas creio que não. Então, o método de criar é bem simples. Aqui, para estar aí pegando todas as tarefas, vamos estar chamando apenas o método find. Então, this task repository.find e ele vai retornar todas as tarefas. Eu vou abrir o Postman para testar já essas rotas. Aí aqui na parte da capacitação, vamos criar outra pasta, que no caso vai ser para guardar as requests, as requisições de tarefas. Então, task, o nome, e vamos adicionar request. A gente vai adicionar request para pegar todos os dados. Então, o URL vai ser http barra localhost barra 3000 barra pi barra tasks. No caso é para pegar várias. Aqui vou renomear aqui para ficar melhor de identificar qual é, é essa requisição. No caso é API barra tasks e tem um método de requisição get. Então vou rodar aqui a aplicação. E ele já está retornando que não tem nenhum usuário, um array vazio. Não, essa parte aqui de verificar se o usuário existe está errada. Aqui não é faltou o user service. Ponto find one. Agora vamos criar um método para estar criando uma tarefa. Então, dd request, como é para criar é do tipo post, e vai ser o endereço barra localhost barra 3000 barra pi barra task. Então aqui o nome vai ser API barra task. Aí para estar passando os dados, eu vou no body do tipo form URL encoded. E vamos ver aqui quais dados precisa para estar criando uma tarefa. Então aqui eu vou precisar de um título. Vou colocar tarefa 1. Uma descrição, um status. Então tarefa 1, um status. É, o status eu coloquei que ele é no label falso. Eu vou colocar true para ele poder ser falso e vou adicionar talvez um valor padrão. No caso vai ser em andamento. Então o status por padrão vai ser em andamento. Aqui também eu vou estar mudando no date.io, então o status ele is not empty. Vou colocar como is opcional para ele poder ser opcional. Estamos colocando só a mensagem aqui. Então a gente tem um status. E o status, como é opcional, eu não vou colocar, mas aí, vou colocar aqui, mas não mudaria nada. E se não passar esse status, ele vai estar colocando como padrão em andamento. A gente vai precisar de um prazo, uma prioridade, então um deadline, que é o prazo. Colocar 2024.25.3.25. Aí vem a prioridade. Priority. Só verificar aqui no ENU qual
valores eu coloquei para ser possível. Então, baixa, média ou alta. Vou colocar baixa como exemplo. E também vamos tá precisando de um user ID, de qual usuário é aquela tarefa. Deixa eu ver se já tem usuário cadastrado no banco. Então, temos três. Então, vou colocar usuário 1. Aqui ele não está pegando como inteiro. Então, deixa eu fazer aqui no Date.io. Vamos ter que estar transformando, usando o transformer. Ele está passando o ID do usuário como um, uma string. Então, agora ele está passando como um inteiro. Está transformando para o inteiro. Então, testar eu já criei uma tarefa. E se vir aqui na rota para estar pegando todas as tarefas, já vai estar retornando uma tarefa. Aí aqui vou tentar criar uma tarefa para um usuário que não existe, que no caso é o usuário 4. Então, e ele criou. Deixa, deixa eu ver se existe o usuário 4. Ah, tem um usuário 4. Eu jurava que era 1, 2 e 3. Então, usuário 5 agora. E ele vai estar retornando que o usuário não foi encontrado, que é essa verificação aqui que a gente adicionou. É, agora vamos estar fazendo a rota de pegar uma única tarefa. Ela vai ser semelhante, no caso, igual a que a gente fez com a de usuário. Então, vai estar tentando criar uma tarefa. Então, file one by ou fail. Esse by é que ele vai utilizar como filtro para estar fazendo essa busca o ID. Se você tirar esse by, ele pode estar usando qualquer, qualquer valor, qualquer atributo. Aí por estar utilizando só ID, a gente vai utilizar o ID, eu acho que esse método by é mais eficiente. Então aqui eu. E se não encontrar uma tarefa, eu vou estar lançando uma exceção. Então, new not found exception. Tarefa não encontrada. Então a gente já fez o método de encontrar um. Então apenas testar. É, criar aqui. Explicar isso aqui. Então aqui vai ser barra task. E aqui barra task barra ID. Caso eu vou colocar um ID que não existe, eu 6. Então tentar pegar um usuário. Então tarefa não encontrada. Se eu passar uma tarefa que possui, então tarefa 1, ele já vai estar retornando a tarefa. Agora vamos estar implementando a rota de atualizar mesmo. Então a gente também vai estar fazendo a verificação se a tarefa existe. Então chamando a wait keys file one, que é o método que a gente implementou agora. Então aqui ele vai verificar se a tarefa existe. E depois vamos estar adicionando a verificação também se o usuário passou um user ID para verificar se aquele user ID que vai estar trocando, mudando, atualizando, também existe. Então, se update.userid, eu vou chamar o método lá para verificar se o usuário existe. Se existir, ele continua, senão ele vai estar mandando uma exceção. Aí aqui agora eu só retorno a tarefa, atualizando, no caso atualizo, passo o ID de qual eu quero atualizar, os valores que vou estar atualizando. Dependendo, eu posso estar fazendo algumas variações, mas creio que não precisa. Aqui está um método de atualizar, vamos estar criando aqui, testando no Postman. Aqui faltou o barra ID. Então eu vou estar duplicando esse método de pegar um usuário e transformando ele para atualizar. Então, e aqui eu mudo para pet. Eu vou tentar agora mudar para um ID do usuário que não existe. Então, use ID e vou estar colocando 10. Então, usuário não encontrado. Se a gente mudar para o user 2, então
ele alterou. Então aquela tarefa que a gente tinha criado, que era o usuário 1, se eu buscar de novo, ela agora é do usuário 2. Então o método de atualizar já está implementado. E por fim a gente vai estar agora implementando o método de remover. No caso, a gente vai estar fazendo da mesma forma como o update, verificando se a tarefa existe e depois se o usuário, se a tarefa existe, a gente vai estar retornando. Então, chamar o método find1 para verificar se existe e chamar o método delete. Então, tá testando aqui agora no Postman, então mudar aqui para delete e aqui renomear. E esse dados do body não precisa. Pode até excluir, salvar. E agora a gente vai chamar aqui para deletar a outra tarefa, que é a tarefa 2. Então, tarefa 2, deletando. E ele foi deletado. Então, com isso, o CRUD de tarefas já está concluído. Na próxima aula vamos estar fazendo a parte de autenticação, do usuário poder estar colocando login e também verificando colocando autorização nas rotas. No caso, só poder acessar determinadas rotas se for um usuário autenticado, ou seja, um usuário que fez o login.